Sejam bem-vindos. Esse é um canal de jornalismo, entretenimento, entrevistas, ocasionalmente, e umas reportagens, né? Coberturas longas. A gente faz várias coberturas aqui, já demoram meses. E hoje eu quero falar de novo de um caso que surgiu em setembro, criou-se bastante pampeiro sobre ele, mas de repente um silêncio sepulcral. E recentemente uma pessoa aqui, um inscrito do canal, aliás, quero agradecer, né, de 943 inscritos em dezembro de 2022, estamos aí rumando para 440 mil. Queria agradecer demais a vocês. O caso do ministro, ex-ministro, né, Silvio de Almeida, foi acusado de importunação, né, sexual contra a ministra Aniele Franco. Todos lembram desse caso rumoroso que aconteceu em setembro. De repente, o caso sumiu da mídia, né? Vamos investigar, disse aí o ministério, o ministro do STF autorizou, né, o Zanin, começou a investigação e de repente desaparece o assunto, né? Eu até comentei aqui, fiz algumas matérias, inclusive vou mostrar algumas com exclusividade que eu dei aqui. E ontem publica o UOL uma matéria com a Edneia, essa moça aí, modista, né? Fez Senac, ela tem o ateliê dela, e ela é esposa do ministro, e ela saiu em defesa do ex-ministro, desculpem, Silvio de Almeida. E aí o UOL fez nem fez entrevista com ela, né? Pegou as postagens, eu vou ler e decidi fazer um react aqui, fazer um comentário sobre o que eu li e fazer sei lá, uma comparação do que está acontecendo aí, porque, mais uma vez, o desabafo da Edneia mostra apenas como existe 15 pesos, 254 medidas, que quando interessa, né, a militância, né, aquilo que eu chamo hoje, as pessoas chamam de feminismo, a Edneia mesmo chama, mas eu chamo de femismo. Aliás, aqui embaixo, na descrição do vídeo, existe uma série, uma trilogia que eu fiz sobre o feminismo e o femismo. São as ondas, né? Desde 1750, na Inglaterra, até o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, deixa eu ler. A Edneia, ela fala, é bastante comovente o que ela escreve, porque ela fala que ela foi simplesmente abandonada, né? Que ninguém segurou na mão dela, que as pessoas não quiseram saber absolutamente nada sobre ela, que muita gente pulou do barco, não deu nenhum apoio. E vamos lá, deixa eu ler aqui. A matéria do UOL está falando aqui, ó, esse feminismo não me acolheu, diz mulher do ex-ministro. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Então, deixa eu ficar pequenininho para vocês verem com mais, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ela fala aqui, né? Ela falou que há meses ela está convivendo com a injustiça, né? Que o marido foi demitido, né? Em setembro, após denúncias de assédio moral e sexual. Na verdade, não é assédio sexual, seria importunação, né? Porque ele não. Bom, tem uma acusação de assédio porque seria uma funcionária dele. Vamos lembrar que assédio é quando existe uma relação de chefia. No caso, ele fez importunação contra a ministra Aniele Franco. Um negócio horroroso que ela faz de relato. Isso aconteceu, segundo ela, em maio do ano passado, mas só foi revelado em setembro. Eu contei aqui que essa história toda é muito estranha, não por causa do que ela está relatando. Muito estranha por inventarem essa história que todo mundo só ficou sabendo em setembro agora, agosto, ou em maio desse ano. Mentira, eu postei aqui, Janja e Lula sabiam desde o ano passado, desde maio do ano passado, sobre esse caso. Simplesmente o governo estava começando, no seu quarto mês, ainda não estava estabilizado e pegaria muito mal para o governo, de repente, acontecer. Dentro de um governo que tem Ministério das Mulheres, né, se bem que é um ministério femista, né, não é feminista, é femista, já ter um caso de assédio desse, ou de importunação desse, dentro, né, do governo, ia ser um prato cheio para a oposição. Então ficaram quietinhos. A Aniele
se teve que se comportar aí como uma mártir, né, uma heroína, até para ficar quieta durante tanto tempo e demitir o ministro na hora que eles acharam conveniente, né. Então, vamos ler aqui, né, olha o que a Erineia fala, abre aspas: "Esses últimos meses, né, não têm sido fáceis. Conviver com a injustiça, tirarem a sua paz, é algo que eu não sei explicar. Faz 1 ano e 3 meses que vivo a maternidade e a sensação é de que o puerpério não acabou. Fala-se tanto em pautas feministas, mas esse mesmo feminismo não me acolheu. Não, Edneia, porque não é feminismo, é femismo, eles não estão interessados, é só quando interessa." Abre aspas de novo. "Nunca vou esquecer das vezes que tive que amamentar minha filha em meio a uma tristeza profunda. Lamento muito que pautas sérias estejam sendo banalizadas por interesses pessoais, mas, apesar de tudo, estou bem. Sigo cuidando da minha família." Vamos lá, vou continuar aqui. "Estou feliz por estar na minha casa em São Paulo. Brasília não me fez bem. Sentirei falta das boas amizades que lá fizemos e mais nada. Mas essas mesmas amizades levaremos para a vida toda. No meio desse furacão todo, tivemos a certeza que temos amigos, os melhores, os mais companheiros, os mais fiéis. Teve quem pulou do barco, teve quem soltou a nossa mão, mas uma minoria que chega a ser irrelevante, tamanha foi a rede de apoio que recebemos, inclusive aqui mesmo, nessa mesma rede que massacrou minha família." Eu olhei umas mensagens, gente, mulheres atacando ela, que não tem nada a ver com o que o marido fez, e ainda estão fazendo isso só porque ela está declarando apoio para o marido, né? Como se ela não tivesse direito de fazer isso. Vamos lembrar de novo, né? Todos são inocentes até prova em contrário. Eu acredito na palavra da ministra? Claro que acredito, né? Mas vamos depois mostrar aqui como tem vários pesos e várias medidas em sempre, né, nesses casos, né? Ela concluiu, né, mandando aqui ó, uma mensagem para o marido, né? "Seguimos ansiosos por justiça, meu amor. Conte comigo sempre, amo você demais." Nossa, levou um monte de paulada aqui de mulher por causa disso. Onde ela se atreve a defender o próprio marido, que ela tinha que fazer o quê, né? Destruí-lo. E aí a gente vai falar aqui, de novo, eu tenho que comentar sobre isso, que é o que eu tenho visto e enfrentado até nos últimos 4 anos, porque vocês vejam, né, repetindo que todos são inocentes até prova em contrário, mas uma coisa a gente vê, né, aqui a Janja já sabia desde o ano passado dessa história, ela não podia falar. Esse beijo aí que ela está dando na Aniele é um tipo de um beijo de agradecimento, né, tem que agradecer muito a Aniele por ter ficado tanto tempo aí passando por isso. Agora, o ministro se diz inocente, ele tem advogados aí. Uma coisa que eu já notei desde sempre foi que, pela primeira vez, eu vi imediatamente, depois de 2 semanas que ele estava sendo acusado, já apareceram, professoras de universidades saindo em defesa dele, falando que era um absurdo, que calma, temos que esperar, vamos primeiro ver a investigação, não podemos ser precipitados, que é uma coisa que eu nunca vi nessas coberturas que eu estou fazendo, né, independentemente de tudo. Então, a outra coisa que eu também já comentei aqui, né, foi no caso do Lulinha, né, do Luiz Cláudio, filho do Lula, que aí teve uma acusação da Natália Quincariol, que era companheira dele, ou ex-companheira, que acusou ele de violência doméstica, de violência psicológica dentro de casa. E vejam só, existe uma diferença grande entre violência doméstica e a importunação ou o assédio sexual. O assédio, relação de chefia, importunação é você hoje, por exemplo, se você mandar um beijo ou falar para uma mulher: "Nossa, que perna", ou qualquer isso é importunação, isso dá cadeia, certo? Se você fizer isso. A outra coisa é quando uma mulher denuncia, o marido ou companheiro por violência doméstica, porque aí a palavra da mulher tem 2 vezes mais valor, porque acontece dentro do ambiente fechado, não tem testemunha. Então aí o acusado tá ferrado, porque já tem a protetiva, que foi o que a Natália Quincariol conseguiu, né,
contra o Lulinha, repetindo que todos são inocentes até prova em contrário, eu só estou usando isso como exemplo. Mas o que aconteceu? A Natália foi completamente desacreditada desde o princípio por essas feministas, pela nata aí do governo PT, né? Ao ponto de ser desmoralizada, ofendida por a tal da Hildegard Angel, né, que é lá do Diário do Centro do Mundo, uma famosa esquerdista do Leblon, mais uma, né? Foi destruída a Natália, sem a mulher nem checar se era verdade ou não. Mas imediatamente a mulher que fez a acusação se tornou desmoralizada, todas as outras mulheres duvidando dela, porque era filho do presidente. Só pode ser isso. O que aconteceu? Depois de um mês, o caso já foi arquivado, não aconteceu nada. Agora, o que aconteceu, por exemplo, no caso Melling, né? Outro exemplo da militância, né? Os grupos antirracistas. Eu vi também alguns grupos aí já falarem que era um ataque racista contra o ex-ministro Silvio de Almeida, que era um ataque, o que é um absurdo. Ele mesmo emitiu um comunicado falando que era racismo. Mas vocês vejam, Léo Lins, um humorista, um cara que encarna um personagem, que você tem que pagar para assistir o cara sabendo o que ele vai apresentar em cima do palco, que é um cara totalmente politicamente incorreto. Eu sempre comparo, falei hoje na live matinal, aliás, de segunda a sexta, 10 horas da manhã, o jornal, eu falei, você assistiu um Léo Lins, é como você entrar num cinema, no centro de São Paulo, cinema pornô. Você sabe o que vai ver lá. Você ir no programa, no show do Léo Lins, ou assistir um vídeo dele no YouTube, e depois ir na polícia falar que você ficou ofendida porque ele fez alguma piada com negro ou com pessoa com deficiência, qualquer coisa, é a mesma coisa você ir assistir um filme pornô e depois ir na polícia falar que você viu um absurdo ali. Mas vocês vejam, o cara fez humor, é um humorista, e foi denunciado, vai pagar aí uma indenização de 200 mil por ter feito piada com, sei lá, com alguma criança com problema, ou já fez também com negros, já fez com judeus, com qualquer coisa. Mas, por exemplo, no caso Melling, você teve duas esquerdistas do Leblon aí, né? Luciana Fregolente, ex-escritora da Globo, Maria Clara Gueiros, ex-atriz da Globo, chamando Márcio Melling de negrinho insolente, negrinho imprestável. Eu tenho a gravação, eu publiquei a gravação. Veja bem, Léo Lins está brincando, ele é um humorista. Elas também estavam fazendo uma brincadeira, né? É o chamado racismo recreativo no caso delas. Ele não, ele está interpretando um personagem. Só que ele toma uma multa de 200 mil reais, não podia sair de São Paulo, né? Destruído, mandaram tirar o vídeo, demitido do SBT, as entidades antirracismo saindo contra o cara, voando contra ele, o cara não podendo nem sair de casa, né, senão é lixado. E aí a Fregolente, por exemplo, ainda arruma uma empregada para o Melling e fala assim, arrumei uma mucama para você. A outra, então, chamando ele de imprestável, negrinho, a outra negrinho insolente, porque ele é de Nilópolis, né, onde já se viu um cara da periferia ser chefe dos alecrins dourados do Leblon, né, da República da Gávea. E nenhuma entidade antirracismo se pronunciou sobre nada, ficaram quietinho. Isso aqui é a quinta ou sexta vez que eu estou falando disso, eu mostrei umas 3 vezes o áudio para ver se alguém se manifesta. Então, Edneia, eu vou te falar uma coisa, o que você está passando é fruto dessa hipocrisia que tomou conta do país. São vários pesos, várias medidas. Então, você viu o que aconteceu, você não fez nada, você é uma vítima também, e você não tem direito nem de defender o seu marido, não interessa, vamos ver, ele pode ser culpado, ninguém sabe, ele vai ter que ser julgado, ele está sendo investigado, não há tempo para acabar isso, mas podem ver, essa investigação está correndo, ó, no maior sigilo, gente, tudo quietinho, né. Se não fosse ela se manifestar, a Edneia,
ninguém ia falar mais nisso. Isso ia ficar quietinho. Assim como o caso do filho do Lula, que já foi arquivado e ninguém mais falou disso, certo? É isso, tá bom? Obrigado, queridos. De segunda a sexta, o nosso Jornal dos Feltrinos, mais conhecido como Jornal dos Coices. E olha que eu estou enfrentando 4 anos aqui de coice também, né, porque aí eu não posso investigar caso, eu não posso mostrar mentiras nem provas materiais, porque aí eu sou defensor de assediador, aí eu sou defensor de agressor, né. Mas quando interessa ficam quietinhas, né, se não é da patota delas,